Boa noite. Nós estamos chegando ao fim do ciclo da festa de Sukkot. Termina, a gente vai ter Shana Rabbah, Shmini Atzeret, depois Simchat Torah, que a gente dança com a Torá, e começa a leitura de Bereshit, recomeça a leitura da Torá. É um ciclo que termina e é um ciclo que começa. As nossas esperanças, as nossas energias são renovadas. E eu queria desejar Hag Sameach, mandar mensagem para todo mundo. E queria comentar um pouco sobre o livro de Kohelet, que a gente lê nesse período. É um livro bastante interessante. Muita gente acha que é um livro cínico, pessimista, que vê a vida de uma forma muito ruim, assim, que muito desesperançada, né? Até um pouco depressivo. Eu queria convidar vocês para ler o livro de Kohelet com de uma outra perspectiva. Ah, algumas frases são famosas, né? Que proveito traz ao homem toda a sua labuta sob o sol, né? Maitron ladam bechol amalo sheamol tachat hashemesh. Parece uma coisa meio... já é uma pergunta que já tem um juízo de valor, né? Se a gente fizer essa pergunta sem juízo de valor, talvez comece a mudar alguma coisa, né? Que proveito traz ao homem essa labuta? Que proveito traz para você a atividade que você tem? Que proveito você entrega para a vida através das suas atividades? Se a gente lê o primeiro capítulo, tem 4 psukim que são bem interessantes. A gente fala assim, vai-se uma geração e vem outra. Perdura somente a terra. Como se nossa vida aqui sobre a terra não valesse muito. Nasce o sol, e depois o sol se põe e se apressa a voltar ao lugar onde virá a nascer. Então, o sol está lá e a gente, enfim, independente da gente. Segue para o sul e chega em círculo até o norte. O vento, por sua vez, gira em círculo e retorna ao lugar onde partiu. Mais um ciclo, mais ciclos. Correm todos os rios para o mar, sem, no entanto, preenchê-lo. Fluem continuamente para o mesmo lugar. Que mistério é que está por trás desses ciclos, né? Se a gente lê uma das primeiras frases do livro de Kohelet, né? Havel Havalim Amar Kohelet, tudo é, que geralmente é traduzido, tudo é fútil, tudo é vão, tudo é vaidade, futilidade das futilidades, vaidade das vaidades. Havel Havalim Hakol Havel, tudo é vaidade, tudo é fútil. Eu imagino que você já tenha ouvido essa tradução. Eu queria propor uma tradução diferente. Uma tradução possível para Havel é respiração. Então a gente pode ler respiração das respirações, como se fosse o pulsar da vida. E se a gente voltar naquelas 4 frases, a gente presta atenção, percebe alguma coisa que tem dentro delas, né? A primeira delas fala assim, vai uma geração, vem outra, perdura somente a terra. A terra. Nasce o sol, depois o sol, que a gente pode associar o fogo ao calor. Segue para o sul o vento, ruach, o vento, que a gente associa ao ar. Correm todos os rios para o mar, a água. Então, os 4 elementos aqui, a terra, o fogo, o ar e a água. Se a gente abrir o livro falando da respiração das respirações, a gente está falando da vida que pulsa. E o livro, se a gente lê o livro com essa perspectiva, a gente percebe o seguinte: aproveita a vida. Aproveita a vida. Esteja presente na vida. E se a gente lê sobre o que proveito traz ao homem toda a sua labuta sob o sol, parece uma pergunta irônica, mas se a gente lê como se fosse uma pergunta cândida, né? Inocente.
que proveito tem? É uma pergunta para você, para mim. Que proveito tem a minha atividade sob o sol? É simplesmente um trabalho que vai me exaurir minhas forças e vai me esgotar e eu vou ficar cansado no fim do dia? Ou eu estou construindo alguma coisa? Né? Se a gente lembrar daquelas... É uma história bem conhecida. Tem três pedreiros trabalhando e a gente pergunta para o primeiro, o que você está fazendo? Ele fala, estou assentando o tijolo aqui. Pergunta para o segundo, o que você está fazendo? Ele fala, não, estou construindo uma parede. Pergunta para o terceiro, o que você está fazendo? Estou construindo uma catedral, estou construindo uma sinagoga, estou construindo um palácio, estou construindo uma fábrica, estou construindo... Quer dizer, depende da perspectiva. Então, como é que proveito você tem, que proveito eu tenho com a minha atividade nessa vida? O que eu entrego para a vida? Como é que eu contribuo para a vida? Se a gente lê Kohelet com essa perspectiva, a gente percebe que é como se ele tivesse, fosse um grito de alerta, dizer assim, presta atenção na vida, vive a vida. Né? E se a gente prestar atenção nisso, ler talvez dessa forma, acho que Kohelet não é um livro, como eu costumo dizer, de 2000 anos, é um livro que fala sobre o nosso futuro, sobre o futuro da humanidade, sobre o meu futuro, o seu futuro. E não importa se a gente vai ser famoso ou não, importa que a gente vai fazer a nossa parte. Independente do que seja sucesso, né? Se a gente lê, ao contrário, né? A gente consegue mudar um pouco a perspectiva. Se a gente lê Kohelet com essa perspectiva, o sucesso não é um sucesso como a gente está acostumado a falar, a gente ficar famoso. Não, o sucesso é como a gente viveu a vida, como a gente aproveitou a vida, como a gente ficou presente nessa dimensão. Né? Em algum lugar ele fala, mais vale o dia da morte de uma pessoa do que o dia do nascimento. Você fala, nossa, que frase estranha. Sim, é verdade, porque na hora que a pessoa nasce, ela só tem potencial. Na hora que a pessoa morre, a gente olha para trás e vê tudo que ela fez nessa dimensão. Então, eu acho que é um convite para a gente prestar atenção no que a gente faz nessa dimensão, né? E fazer isso todo dia. Né? O sol que nasce, o sol que volta, o vento que dá a volta, o rio que corre para o mar, enfim, e a terra onde a gente pisa. Né? Então, eu acho que tem tudo a ver com Sukkot. A gente começou Sukkot, na verdade, um ciclo que começou em Tisha B'Av, com a destruição daquele templo com paredes que pareciam indestrutíveis e que foi destruído. E depois de toda essa reflexão de Rosh Hashanah, Yom Kippur e tal, a gente constrói uma sukkah vulnerável. Para lembrar dos tempos que a gente vivia nas tendas. Não é. A gente vivia numas tendas que eram bacanas, né? Porque se você já entrou numa tenda de camping bacana, você sabe que a tenda aguenta chuva, aguenta vento, né? Tem um certo limite. A sukkah não aguenta nem chuva nem vento, ela é frágil. A gente não vivia em Sukkot, a gente vivia em Ohalim, né? Em tendas, não em cabanas. Então, Sukkot é para a gente prestar atenção na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade em relação à vida e encontrar nessa vulnerabilidade a nossa essência, talvez, o nosso potencial, talvez, o sentido que a gente pode dar para a vida nessa dimensão. Então, eu acho que esse é o convite de Sukkot, esse é o convite de Kohelet. Né? Então, eu desejo para todo mundo um bom final desse ciclo de Sukkot e uma boa leitura de Kohelet. Né? Convido vocês a lerem com essa kavaná, vamos dizer assim, e que vocês festejem bastante Simchat Torah e dancem muito com a Torá, nem que seja um rumash na sua casa, né? E você dê umas voltinhas, porque é o que a gente tem para hoje, né? E, enfim, eu acho que esse é um momento importante para a gente, né? Tudo de bom.